Vamos lá, senhoras e senhores. Trazendo novidade aí novamente. Antes de falar desse dispositivo aqui, ó, vou falar daqui a pouco, né? Eu preciso falar desse equipamento aqui, ó. Fiz uma postagem ontem, né, perguntando se alguém conhecia esse equipamento aqui, né? Não esse daqui. Mas enfim, vamos apresentar para quem não conhece, né? Esse é o TMT, Tactical Mechanical Tourniquet, ou aqui no Brasil TMT. Então você olha aqui a parte de trás dele, ó. Opa, vou pegar aqui, olha aqui a parte de trás dele, TMT. É um dos torniquetes reconhecidos aí, né, recomendados pelo TC3. Então, o comitê do TC3 recomenda ele. O sistema dele é parecido com os demais, né? Então tem um sistema de uma haste de rotação, um molinete, tem um sistema de travamento, né? Ele tem a fita, e reparem, né, que a fita dele, né, a fita dele dos torniquetes aí homologados, né, pelo comitê, a fita que é mais larga, ó, tem 5 centímetros, né? Então a gente sabe, né, pelo limb pressure, né, pelo sistema de oclusão do membro, quanto mais largo o torniquete, teoricamente mais fácil de você ocluir o vaso, né? Então ele é um dos torniquetes mais largos, vamos colocar assim. Aqui no final dele é onde você vai anotar aqui o tempo, né, que você colocou o equipamento, né? Para montar ele é simples, né? Então ele tem uma fivela aqui, você vai medir aqui mais ou menos 15, 20 centímetros, vai colar o velcro, certo? E aí você vai até o sistema, aqui onde a fivela vai ficar acoplada aqui ao torniquete. Então você vai dobrar ele, né? Pronto, tá aqui o seu torniquete pronto para o uso, né? Um bom torniquete tem algumas particularidades, né? Como eu falo, todos os equipamentos, né? Tem as suas particularidades, não é porque é ruim ou porque é bom, mas são particularidades e você tem que treinar de acordo com com a particularidade do equipamento, né? Então, eu sempre falo, as pessoas perguntam qual que é o melhor equipamento. O melhor equipamento é o que você tem e o que você treinou, né? Então, se você treinou com ele, esse é o seu melhor equipamento. Vamos lá, em relação à autoaplicação, né, ele tem uma particularidade na hora de aplicar, né? No membro superior. No membro inferior é tranquilo, né? É o mesmo procedimento que você faz do torniquete, dos demais torniquetes. Inclusive, você não precisa, né, tirar a fita necessariamente da fivela, mas você pode só, né, vir aqui e desacoplar, né, a fivela aqui do sistema do torniquete, né, e passar pelo membro inferior. O membro superior, se você tiver ferido, né, você não vai conseguir fazer isso. Então você vai ter que passar, né, vai ter que vestir ele normalmente, né, e aqui, né, começa realmente a particularidade desse equipamento, né. Então, se você puxar a fita aqui, né, a fita é mais larga, você vai ter um pouquinho mais de dificuldade. E aí, diferentemente do CAT, né, que você tem que colocar isso aqui, a parte do sistema de tratamento voltado para fora, né, esse equipamento aqui você vai ter que colocar ele voltado para o lado de dentro, senão o que vai acontecer na hora que você aplicar, tá? Então, a hora que você for colocar o equipamento, né, ele tem que vir para o lado de dentro, tá? Então, eu vou vestir ele. Esse sistema de travamento aqui, ó, que do CAT, por exemplo, fica para o lado de fora, né, do Desmos fica para o lado de fora, desse equipamento aqui ele tem que ficar para o lado de dentro. Então, essa é uma particularidade do equipamento, por isso que você tem que treinar com ele, tá? E aí, né, quando você puxar a fita, então, aqui começa a diferença também, por exemplo, do CAT da Desmo. O CAT da Desmo você vai puxar, né, daquela primeira puxada, né, e ele vem muito mais fácil, né. Esse aqui, como ele passa duas vezes aqui na fivela,
né, você vai ter dificuldade daquela primeira puxada. Se você fizer a primeira puxada, ele não vai vir direito. Então, qual que é o esquema de utilizar? Você vai colocar o equipamento, né, e aí você vai puxar para baixo. Esse é o sistema, né? Em vez de você dar aquela puxada firme, né? Inclusive eu gosto, né, de dar aquela levantada e aquela puxada firme, você tem que puxar ele para baixo. E ele vai chegar um momento que ele não vai mais. Então você vai acabar, como ele é mais largo, né, você vai acabar arrematando aquela puxada que você dá forte, né, nos demais torniquetes aí, você vai acabar arrematando aqui na sua haste de rotação. E aí você vai rodar, né, como os demais torniquetes, né, para poder, no final, fazer o travamento. Bom, agora que a gente falou do TMT, nós estamos no Brasil, né? Então, você ficar falando TMT, não sei o quê, enfim. Que nós vamos chamar de TMT, né? Então a gente falou sobre as particularidades, né? Vocês viram a diferença, né? O sistema de travamento é diferente dos demais que ficam voltados lateralmente, né? Ele tem que ficar medialmente, né? Ficar para o lado de dentro do corpo, senão você vai ter dificuldade na hora de aplicar. Então, não é um defeito, é uma particularidade do equipamento, né? Eu particularmente, né? Eu não utilizava esse equipamento, né? Mas eu comecei a treinar com ele e eu achei, eu tinha colocado uma vez. Eu achei que era ruim para o membro superior, mas quando você entende a particularidade dele e treina algumas vezes, ele é muito tranquilo de colocar, tá? E assim, aí vem a novidade, né? Então vamos apresentar para os senhores aqui olha lá ele, o TQ Run, ou TQ, né, que é Tourniquet Run. Vamos colocar assim, pelo formato, pela anatomia aqui do equipamento, você já imagina para que serve, né? Olha só, dessa pecinha aqui que eu estava perguntando para vocês, se vocês realmente conheciam. Então, essa pecinha aqui, eu achei muito bacana, porque ela pode ser acoplada junto ao equipamento, né, junto ao TMT. De que maneira? Aqui atrás, ó, tem dois sistemas aqui, onde passa, né, a fita para você poder ajustar o torniquete. Você consegue acoplá-lo. Olha só como é que ele fica. Ó. Olha que legal. Então, ele consegue, né, ser utilizado para fazer compressão na ferida. Não chega a ser um torniquete juncional, né? Não é isso, mas ele funciona bem, viu? A gente testou aqui, apertou e ele dá uma boa pressão na ferida. Então imagine você, né? Você fez um preenchimento, né? E você quer a garantia que esse preenchimento vai continuar com a pressão ali no local, porque a gente sabe que um dos principais fundamentos desse preenchimento é a compressão ali da ferida, né? Então você coloca gás lá dentro, faz um curativo compressivo ali, e aí você quer que mantenha uma certa pressão ali para que aquele sangramento não volte, né? Então você não tem um ressangramento. Então esse equipamento pode ser utilizado para isso, né? Nesse primeiro momento. Principalmente para o operacional, porque o torniquete funcional a gente sabe que ele é grande, ruim para carregar, né? Tem as suas limitações durante o transporte. E esse equipamento não, ele é pequenininho, ó, portátil, fácil de carregar, né? Então, é um equipamento muito bacana, né? Vamos mostrar para vocês como é que funciona? Vamos lá? Então, vamos lá, senhores e senhoras, ó. Imagine, né? Você tem um ferimento que não está indicado o uso do torniquete, né? Ou então, vamos supor, esse ferimento é numa região juncional, né? Na virilha ou axila, você fez o preenchimento, né? Enfim, você optou em fazer o preenchimento e você quer manter uma pressão ali no local, né? Que a gente sabe que a pressão ali, né? Como eu falei, é um dos fundamentos básicos para que não volte a ressangrar. Então, imagina, né? Eu peguei uma gás lá, seja ela com hemostático ou sem hemostático, né? A gente sabe que as duas funcionam.
Aqui a gente costuma usar isso aqui para treinar, né? Para dar para os operacionais treinar aí. A gente costuma utilizar dessa forma aí. Ela já vem, né, dobradinha, tal, estéreo. Então vamos supor que eu tenho que fazer um preenchimento aqui, né? A gente foi lá, jogou a gás lá, fez o preenchimento dentro da ferida, né? E aí parou de sangrar e a gente quer manter uma certa pressão ali, né? Então o que a gente vai fazer? Como eu falei lá, a gente vai pegar o equipamento, né? Então posiciona o equipamento aqui em cima da ferida, né? Onde a gente fez o preenchimento. Vai passar embaixo do membro, né? Nós vamos acoplar aqui, igual eu já mostrei, né, como é que é o funcionamento aqui do torniquete do TNT. Vamos deixar o TT Run em cima da ferida e aí a gente vai fazer o que? Vai ajustar, né, a fita em cima da ferida para que a gente consiga dar uma pressão. E ó, acredite, o que a gente fez aqui é uma pressão bastante bacana, tá? O equipamento fala o seguinte, você só na fita você consegue já dar essa pressão e evitar que volte a ressangrar, né? Mas você pode fazer um ajuste se você quiser. Então você pode dar uma pequena compressão lá, né? E depois usar o equipamento, né? Como parecido com um torniquete, porque a ideia não é funcionar como um torniquete, é só manter a pressão ali no local para não voltar a ressangrar. E aí você vai lá no pulso, né? E checa o pulso radial para ver se tem pulso. O que vai acontecer? Você vai preservar a circulação do membro e vai aplicar um ponto de pressão, né, naquela ferida para evitar o ressangramento, né. Na prática, quando você olhar, ó, ele vai ficar dessa forma aqui no membro, como vocês estão vendo, né, em cima da ferida, mantendo a pressão em cima dela, que é o que a gente quer para não voltar a ressangrar. E repare, né, ó, diferente dos torniquetes funcionais, ele tem mais estabilidade, né, ali no local. Então, um equipamento bastante bacana aí para a gente ter como ferramenta, né, para manter uma boa pressão ali no local e ele não voltar a ressangrar. Então tá aqui, TNT Tourniquet e o TQ Run.